Olá, o Viva Saúde desta semana está no ar para falar de um tema que preocupa mulheres em todo o mundo. O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo e o principal entre as mulheres. No Brasil, as taxas de mortalidade por câncer de mama são muito altas, muito provavelmente porque a doença ainda é diagnosticada em estágios muito avançados. Todos os anos, campanhas do governo e outras como a do Agros aqui na região de Viçosa falam sobre a importância do autoexame e a prevenção. Mas por que tantas mulheres ainda descobrem o câncer tão tardiamente? Uma vez descoberto, tem cura? Quais as formas de tratamento e prevenção? Para falar sobre este tema, o Viva Saúde convidou o médico ginecologista Jackson Moura. Ele é professor do curso de medicina da UFV e também é mastologista, a especialidade que cuida das mamas, sobretudo do câncer de mama. Olá, doutor Jackson, muito bem-vindo ao programa. Eu tenho aqui uma estatística, numa pequena pesquisa que eu fiz antes do programa, que é bastante preocupante. Em 2012, esperam-se para o Brasil 52.700 novos cânceres de mama, com um risco estimado de 52 casos a cada 100 mil mulheres. Por que tantas mulheres ainda morrem de câncer de mama, sendo que esse é um assunto muito falado, como a gente iniciou aqui o programa, é objeto de muitas campanhas? Falta informação? O câncer de mama é uma doença multifatorial. Então, existem vários fatores que contribuem para a ocorrência do câncer de mama. Hoje eu estava conversando até com um colega médico que foi na sua cidade de Divinópolis e onde ficou sabendo de várias pessoas com câncer de mama. E ele voltou assustado, não é? Ele ficou, Jackson, por que está crescendo tanto? O câncer de mama tem um aspecto relacionado à nutrição. Nós estamos alimentando mal. Nossa população está obesa, nossa população está com alimentação de qualidade ruim. E isto é um fator que está contribuindo com o aumento do câncer, não só de mama, mas vários outros tipos de câncer, principalmente digestivos. Fator hormonal. Hoje em dia, as mulheres estão tendo menos filhos, estão amamentando menos, estão deixando para ter seu filho tardiamente, estão usando de forma abusiva hormônio. E isso está tendo um impacto sobre a saúde das mulheres. Mas essas são condições muito contemporâneas, se eu não concordo. Assim, não tem como voltar atrás e ter 5 filhos, 6 filhos, como antigamente, não é? Hoje a primeira menstruação vem cada vez mais cedo. Não dá para evitar. Eu acho que sim, a obesidade, a gente sempre fala, a alimentação é sempre a melhor forma de prevenção também, né? Mas como evitar o câncer de mama diante de todas essas coisas que não podem ser mudadas, como, por exemplo, o número de filhos e a primeira gravidez já tardia? A mama da mulher é uma mama imatura. Ela só termina a sua formação com aleitamento. Então as células, elas são indiferenciadas. São células de maior risco de transformação maligna. Então, quando ela tem um aleitamento, mesmo que o aleitamento dure pouco tempo, essas células passam a ter a função, a conhecer por que elas existem. E aí, ela está reduzindo esse fator de risco que é o câncer de mama. Então, isso quer dizer que as mulheres que amamentam têm menos condição de ter câncer de mama? As mulheres que amamentam, elas estão reduzindo em 35% a ocorrência de câncer de mama por toda a vida dela. Durante um congresso, o professor Matheus perguntou a todos, hoje, mastologistas, o que faz um medicamento que existe com acesso a toda a população e que também é um fator importante de redução de risco, a atividade física. A atividade física regular reduz em 35% a ocorrência de câncer de mama nessas mulheres. Então, é uma doença multifatorial. Por isso que é difícil as medidas de prevenção. O câncer de mama está aumentando muito e o câncer de mama é descoberto através de 3 recursos: o autoexame, o exame médico e a mamografia. O autoexame é fundamental ser estimulado para as mulheres. Todo mês, após a menstruação, é a fase em que a mama é mais fácil de ser examinada, de ser estudada. Ainda hoje, 38% dos casos de câncer de mama que chegam num consultório, quem descobriu foi a própria mulher durante o autoexame.
O que ela descobre, professor? Ela descobre nódulos? Nódulos são indícios de câncer? Principalmente o nódulo. No exame físico, existem 5 sinais que são importantes em relação a câncer. Um nódulo duro, irregular, que não se movimenta, é um achado suspeito de câncer. A presença na axila de uma íngua dura, indolor, também é um achado suspeito de câncer. A saída pelo mamilo de secreção igual sangue, borra de café ou água de rocha, que mancha a roupa íntima, quando a mulher acorda de manhã, tem aquela gota de sangue na roupa íntima, isso é um achado suspeito de câncer. O machucado no mamilo, que coça, avermelhado, que não melhora, isso pode ser alergia? Pode, mas tem que pensar em doença de Paget, tem que pensar em câncer. A presença de um processo inflamatório na mama, a mama inchada, inflamada, tem que pensar em carcinoma inflamatório de mama, tem que pensar em câncer. Então, ou seja, são sinais. Se você faz o autoexame, como você falou, logo depois da menstruação, logo depois da menstruação, faz aquele exame, né? Que toda mulher sabe como é que é, o ginecologista sempre orienta nós mulheres a fazer. Qualquer indício é motivo para procurar um médico, né? Dúvidas, vamos retirar as dúvidas. O diagnóstico tardio, muitas vezes, vem do medo. A pessoa fica pensando assim, eu posso ter um câncer de mama, estou com medo. Então, e você tem que retirar esse medo, retirando a dúvida com o mastologista. E não ficar postergando. Porque um dos grandes fatores que prejudicam a cura do câncer de mama é o diagnóstico tardio, é deixar de passar daquele momento ideal para o tratamento. E esse momento ideal é o início? Quanto mais cedo ele é diagnosticado, melhor é a chance de cura? Sim, o diagnóstico precoce é a principal ferramenta para a cura. Hoje, no nosso serviço, nós temos 550 mulheres tratadas de câncer de mama. Dessas 550 mulheres tratadas de câncer de mama, elas são divididas em estadiamentos, onde estadiamento 0 são 15% dos casos. O estadiamento 0 tem 100% de cura. O estadiamento 0 é a certeza de cura. Enquanto o estadiamento 4, que é a doença metastática, a doença já acometendo osso, fígado e pulmão, que são os principais sítios, o índice de cura é muito baixo. O estadiamento 0, o senhor diz, é a descoberta bem no início. Começou a aparecer uma coisinha... Bem no início. O estadiamento 0 é descoberto principalmente por alteração mamográfica, por alteração detectada à mamografia. A maioria dos nossos casos, em estadiamento 0, 90%, foram descobertos por mínimas alterações à mamografia. E na mamografia, mas também a mulher indo lá fazendo o autoexame e já identificando alguma coisa. O estadiamento 0 ele é mais detectado ao exame de imagem. A mamografia começa a ser feita a partir dos 40 anos. Ela é insubstituível. Existem imagens que a mamografia analisa que o ultrassom não analisa. Então, a mamografia, infelizmente, a mulher tem que se submeter a apertar a mama, tem que submeter àquela mínima concentração de radiação para ter um diagnóstico exato da mama dela, para verificar que está tudo bem. Eu posso dizer isso, assim, a mamografia é um exame muito incômodo, mas não é nada insuportável, nada que você não possa fazer uma vez por ano para ter uma boa saúde, né? Não é para colocar medo em ninguém, aperta, incomoda, mas não dói, não é nada que inviabilize o exame, né, doutor? Exatamente. A mamografia hoje é considerado um redutor significativo de mortalidade. E a partir dos 40 anos, todos os anos, ou pode fazer de 2 em 2 anos, como muita gente diz? Existe um protocolo de 2 em 2 anos, mas, com base na Academia Americana de Radiologia, a mamografia anual é um importante redutor de mortalidade. Você reduz em 38% a mortalidade pelo câncer de mama, sendo realizada anual após os 40 anos. No caso do ultrassom, então, primeiro a mamografia, depois o ultrassom, só se tiver algum achado. O ultrassom é para retirar dúvidas. Você tem aquela mama densa, ou você tem aquele nódulo mamográfico, você quer saber se é sólido ou cístico, você quer verificar naquela mama densa se tem algo escondido. O ultrassom é só para retirar dúvida, mas ele é muito inferior à mamografia
a nível de diagnóstico precoce. Doutor Jacques, é difícil a gente acreditar que em pleno século XXI tenha mulheres que façam o autoexame, percebam que tenha secreção, que tenham nódulos e tenham medo de ter câncer e não vão ao médico. Essas pessoas são, sim, candidatas a morrer, inclusive, né? Ainda existe mulheres que fazem isso, que fogem do médico uma vez que descobrem que tem alguma coisa anormal? Há 3 anos atrás, nós fizemos uma entrevista a pacientes com diagnóstico tardio, que é estadiamento 3 e 4. Em 75% dos casos, a mulher sentiu nódulo e não procurou atendimento médico por medo. E esse medo dela foi muito prejudicial para ela. E não faz sentido, né? Porque, como ele disse aqui, quanto mais cedo se descobre o câncer de mama, mais chance de cura. Então, qualquer probleminha, qualquer indício, corre para o médico, né? Exatamente. Agora, doutor Jackson, tem problemas, tem casos de mama que não são câncer. Quando que a gente deve procurar mais rápido um médico? Por exemplo, tem nódulos, tem cistos, em período de menstruação a mama fica um pouco modificada. Isso é normal? É normal mulher ter cisto na mama, principalmente depois de uma certa idade? Também uma estatística do serviço, nós fizemos um levantamento há uns 2 anos atrás, qual a principal causa em que a mulher procurou um mastologista. Em primeiro lugar vem a dor na mama, a mastalgia. A mastalgia só tem 2 fatores. Ou um fator hormonal, variável de acordo com a fase do período menstrual da mulher, e esse fator hormonal é comum e piora quando a mulher está chegando aos seus 35, 40 anos, porque a mulher passa por mudanças hormonais que antecedem a menopausa. Esse fator hormonal tem tratamento, tem produtos homeopáticos naturais que resultam em ótimo resultado a nível de tratamento. Ou seja, aquela dor que a gente sente na mama no período pré-menstrual é normal. Essa dor que a mulher sente na mama na fase pré-menstrual, a palavra certa é comum, é muito frequente na população e variável. Tem mulheres que incomodam ela até de ter o carinho do marido. E tem mulheres que não dão importância nenhuma para a dor. Incomoda às vezes até andar. Sim, né? Tem mulheres que sentem muito e tem tratamento. O tratamento é simples. E isso não é considerado sinal de câncer. O nódulo maligno não tem dor. O nódulo maligno não se manifesta dessa forma. A dor na mama que não tem relação com a fase menstrual, a gente tem que pensar em fator osteomuscular, como a nevralgia intercostal, a osteocondrite paraesternal, que tem tratamento. Tratamento com anti-inflamatório, tratamento com medicamentos que corrigem esse tipo de processo inflamatório. Segunda causa de procura do consultório, nódulo. Mas a mulher não tem como definir se é cístico ou sólido. Ela vai procurar o atendimento médico e dentro do atendimento médico, de preferência pelo mastologista, que é o especialista na área, ele vai definir se o caráter é bom ou ruim daquele nódulo que ela sentiu. Terceira causa de procura é a descarga papilar. Mas qual descarga papilar que a gente valoriza? A que sai sozinha, de forma espontânea. O que é descarga papilar? Secreção? A secreção que sai pelo mamilo, de forma espontânea, manchando a roupa íntima da mulher. Não tem que ter secreção. A mama, enquanto você não está amamentando, não tem que ter secreção. Bem, durante 2 anos após o aleitamento, a mulher ainda tem secreção láctea, ainda existe. Mas depois, a tendência da mulher é não ter secreção. Existe algumas mulheres que têm uma secreção chamada ectasia ductal, por dilatação, por envelhecimento dos ductos mamários. Mas ela não sai de forma espontânea, sozinha. Ela sai se apertar. E ela não tem a característica de cor de sangue, borra de café ou água de rocha, que são as cores relacionadas ao carcinoma papilífero. Tá bom, doutor Jackson, o Viva Saúde vai fazer um pequeno intervalo e volta já para continuarmos a falar sobre o câncer de mama. Por favor, não saia daí. Doutor Jackson, a gente terminou o bloco anterior falando sobre cisto e nódulo. Nós não vamos entrar em detalhe o que é um, o que é outro, que isso é uma coisa muito médica. Mas quem tem cisto e quem tem nódulo
tem tendência a ter câncer? É para a mulher se assustar uma vez que no autoexame ela perceba alguma coisa? Ou é normal, depois de uma certa idade, ter cisto e nódulo? Não existe evidência na literatura que as mulheres portadoras de nódulos benignos, o mais comum, o fibroadenoma, e mulheres portadoras de cistos mamários tenham maior ocorrência de câncer de mama. Não existe essa evidência na literatura. O que é importante da mulher é que se ela sente um nódulo na mama, ela precisa ter a confirmação da natureza benigna, do bem desse nódulo, e procurar a avaliação do mastologista. Tá. A gente está falando só de mulher, mas homem tem câncer de mama também? Sim. No nosso serviço nós temos um caso, um senhor da zona rural de Visconde do Rio Branco. Ele já tem 7 anos de tratado e a gente acredita que ele esteja curado. Mas o câncer de mama no homem aparece principalmente com nódulo, de preferência unilateral, em uma das mamas apenas. E um homem também tem que procurar prontamente atendimento médico. Se tiver qualquer um desses sintomas, né? Doutor Jacques, a terapia de reposição hormonal depois da menopausa ou na época da menopausa é um fator de incidência de câncer de mama? Ela deve ser evitada? A terapia de reposição hormonal é um tema bem controverso, bem difícil. Com base no trabalho WHI, que foi divulgado em 2002, eu acredito, é um trabalho que foi feito com estrogênio conjugado e acetato de medroxiprogesterona, demonstrou um aumento de risco de câncer de mama nas usuárias. Na continuidade desse trabalho, o braço apenas com estrogênio não encontrou aumento de risco. Hoje, de acordo com a orientação do FDA dos Estados Unidos, a terapia de reposição hormonal pode ser utilizada na menor dose, de preferência com estrogênio natural e em um intervalo curto de tratamento, não excedendo os 60 anos de idade. A terapia de reposição hormonal para a mulher na menopausa, ela traz benefícios. Ela melhora os fogachos, melhora a vida sexual, melhora a pele, o cabelo, melhora a massa óssea. A necessidade da terapia de reposição hormonal vai diminuindo com o tempo. Então existe uma chamada janela de oportunidade, uma época da vida em que a mulher pode usar com orientação médica sem prejuízo. E existe uma determinada época da vida em que a reposição hormonal é associada ao câncer de mama e também à trombose venosa, embolia e aumento de eventos cardiovasculares. E são casos muito específicos, né? Cada mulher tem um caso. É um caso. É um assunto para médico e não para automedicação. Existem mulheres que entram na menopausa sem sentir nada. Elas precisam de reposição hormonal? Não. Existem mulheres que entram na menopausa sintomáticas, perdendo a sua qualidade de vida, tendo sudoreses intensas, perdendo a condição de uma vida sexual com o parceiro. Essa mulher precisa de uma reposição hormonal? Sim. Com orientação médica, é uma coisa segura. Doutor Jackson, qual é a faixa etária mais comum do câncer de mama? Depois dos 40? No nosso serviço, que bate com a literatura, nós temos uma idade média de 56 anos. Agora, a nossa idade média está caindo. Eu estava conversando há pouco com ela, de forma informal, que existe uma preocupação que o câncer de mama está vindo mais cedo, de forma mais precoce. Essa preocupação foi relatada por professores em Goiás, no Rio Grande do Sul e também na literatura mundial. Então, hoje em dia, existe uma preocupação em ter um diagnóstico mais precoce e vigiar mais as mamas das mulheres mais jovens. Então é bom fazer mamografia antes dos 40 também, né? No nosso serviço, nós temos casos de câncer de mama com 24 anos de idade. A mais velha tem 88. Mas a gente, por exemplo, no ano passado, dos 43 casos de câncer de mama encontrados no nosso serviço no ano passado, nós tivemos 21 casos abaixo de 50 anos. Então, a idade está reduzindo. Está tudo reduzindo, né? A primeira menstruação, a vida sexual. Mais atenção. Né? Está tudo chegando para trás, né? No que diz respeito a essa questão feminina, né? A primeira menstruação hoje vem com 9, com 10 anos, o câncer de mama também.
né? Como a doença é multifatorial, a gente ainda não tem um entendimento por que disso. A gente tem orientado que a mamografia de base seja feita aos 35 anos de idade. Para começar esse acompanhamento. A qualquer tempo, desde que tenha uma suspeita. Exemplo, essa menina de 24 anos que apareceu com câncer de mama tinha ultrassom de mama normal. Quem identificou as lesões, que eram sob forma de assimetria com microcalcificações agrupadas, foi a mamografia. Então, o recurso pode ser usado a qualquer idade, desde que você precise dele para definir uma situação de doença ou de não doença numa pessoa. Doutor Jacques, o senhor é professor do curso de medicina e é coordenador do ambulatório de mama da UFV. O que é isso? É isso que o senhor está chamando de nosso serviço? Sim, nós temos um serviço aqui na Universidade Federal de Viçosa, que é o ambulatório de mama. Ele funciona todas as terças-feiras na divisão de saúde. É um serviço que tem como objetivo o ensinamento a nível do diagnóstico e tratamento do câncer de mama para os nossos residentes de ginecologia e obstetrícia e os graduandos em medicina. Esse ambulatório não é aberto apenas aos funcionários e aos dependentes da universidade. Ele é aberto a toda a população de Viçosa e região, desde que tenha um encaminhamento com o motivo em que ela precisa ser atendida no ambulatório. E esse motivo tem que estar dentro dos objetivos do ambulatório. O que é o objetivo do ambulatório? O tratamento do câncer de mama. Então é só para quem tem câncer? É para os casos suspeitos de câncer de mama. A paciente chegou com um nódulo, uma alteração ultrassom, uma alteração mamográfica, uma descarga papilar que precisa de investigação. Então, um nódulo a nível da axila que precisa de investigação. Então, os casos suspeitos, eles são recebidos pelo ambulatório. Os casos que não têm suspeita é encaminhado a outra unidade do sistema público. E o que mais que vocês fazem lá? Porque se tem um câncer já diagnosticado, já em tratamento, por exemplo, a reconstituição de mama é feita em Viçosa? Sim. O ambulatório, eu tenho uma formação em cirurgia reparadora pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É uma formação aqui na nossa região muito carente e difícil. Para a gente conseguir essa formação em Porto Alegre foi bem sacrificante. E a gente tem oferecido a reconstrução mamária através da Universidade Federal de Viçosa. Nós já temos aí 13 casos de cirurgia reparadora oferecida pelo ambulatório. Cirurgia reparadora é quando a mulher já teve um câncer diagnosticado e foi preciso extrair a mama e aí depois ela fica sem, e aí é possível reconstituir, é isso? Sim. A reconstrução, algumas vezes, é feita em etapas. Por exemplo, então, a paciente de São Miguel do Anta que colocou, por exemplo, um expansor. O expansor ele é uma prótese especial para criar um espaço para colocar posteriormente a prótese definitiva. Tem uma outra moça que precisa de reconstruir o mamilo, ela perdeu o mamilo dentro do tratamento. Então, nós temos uma técnica para reconstruir o mamilo. Então, são várias técnicas que são oferecidas dentro desse ambulatório. Para a mulher ter acesso ao ambulatório, ela tem que ter o encaminhamento pelo sistema público, levar o resultado da biópsia comprovando que ela teve câncer, porque esse tipo de serviço é oferecido a quem teve câncer de mama, e os últimos exames que ela realizou para demonstrar que ela tem boa saúde, que ela pode se preocupar com a parte de reconstrução. E procura onde, professor? Lá na divisão de saúde? Na divisão de saúde. O telefone de lá é 3899-1404. Através desse telefone, ela marca a consulta, leva o encaminhamento e lá ela vai passar por uma triagem para ver se faz parte do objetivo do ambulatório. Toda mulher que tem câncer de mama precisa retirar a mama? Não. Hoje em dia, 1/3 dos casos ainda tem essa necessidade. Mas à medida em que a gente está investindo em diagnóstico precoce, a ocorrência da mastectomia está cada vez se tornando um evento mais raro. E outra coisa, é direito à reconstrução mamária. A reconstrução mamária não é uma questão de beleza, de estética. A mulher tem uma perda de autoimagem, a mulher tem uma perda a nível de controle de peso, onde ela sente muita dor dorsal, tendo uma mama de um tamanho e não tendo a outra mama. Desequilibra, né? Perda a nível da sexualidade, da sua visão como mulher. Então, hoje em dia, existem leis que garantem o acesso à reconstrução.
Então não é uma questão só de beleza, é uma E questão aqui de em Viçosa é necessidade. possível fazer só lá no ambulatório de mama da UFV? Eu não conheço outro serviço que tem essa formação e que tem condições de oferecer esse tipo de serviço. Doutor Jackson, qual é o índice de cura de câncer de mama? Assim, o tratamento é muito sofrido, a cura, como é que ela se dá? É possível fazer depois um acompanhamento? O câncer pode voltar? Essas perguntas que são mais frequentes entre os seus pacientes. O índice de cura está na dependência do diagnóstico precoce. Quando você pega o grupo total dos nossos pacientes, nós temos uma estimativa matemática, porque nós temos estatística de tudo. Daquela mulher que foi tratada há 10 anos atrás, ela está no nosso computador, nós temos estimativa do acompanhamento dela. Então a gente tem hoje uma estimativa de 84%, 85% de cura todo esse grupo. Mas se pegar, por exemplo, um estadiamento 0, que é um estadiamento in situ, é 100% de cura. Então o estadiamento interfere muito e por isso temos de investir no diagnóstico precoce. Quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. E o tratamento é sempre quimioterápico, é radioterápico, as duas coisas juntas? A quimioterapia depende do tipo da doença e da fase da doença. Por exemplo, o estadiamento 0, in situ, a mulher não precisa de quimioterapia. A quimioterapia não acrescenta nada a nível de cura. A radioterapia é indicada nos tratamentos conservadores. Toda vez que você preserva a mama, que não precisa retirar o tecido mamário, a radioterapia ela entra como redutor de risco, reduzindo o risco da doença voltar, da doença reaparecer na mama. Existem algumas doenças em fase mais avançada que a gente utiliza a radioterapia também para prevenção da recidiva após a mastectomia. Mas, mastectomia é a retirada da mama. A retirada da mama. Os fatores emocionais, a gente já falou que a alimentação é muito importante, controle de peso é muito importante. Mulher depois dos 40 costuma engordar muito e às vezes relaxa um pouco com isso, né? Então a gente já falou de controle de peso, de alimentação, da necessidade da amamentação. Os fatores emocionais, eles são importantes também? É muito difícil você desenhar uma pesquisa, a gente já quebrou muita cabeça com isso. Nós temos uma psicóloga especialista na parte de oncologia que trabalha comigo lá em Ubá, que eu estou trazendo ela para Viçosa também. É muito difícil você relacionar um trabalho científico entre aspecto emocional e câncer, porque todos nós temos os nossos transtornos emocionais, todos nós temos os nossos aborrecimentos. As dificuldades. E você já percebeu, você que está aí do outro lado da TV, que quando você está chateada, quando você está triste, você gripa com mais facilidade? Você tem algum tipo de infecção com mais facilidade? Então a gente acredita que o estado emocional poderia alterar o sistema imunológico e facilitar determinadas respostas. Foi feito um estudo na Itália, onde eles utilizaram um grupo de apoio para 2.000 mulheres que estavam sendo tratadas de câncer de mama. Essas 2.000 mulheres, acompanhadas com psicólogo e com suporte emocional, tiveram um aumento de cura, um índice de cura de 33%. Isso daí tem remédios de quimioterapia que não geram esse resultado. Isso demonstra que o aspecto emocional tem que ser trabalhado, que a gente precisa dar um suporte familiar, um suporte emocional para essas mulheres que estão em tratamento de câncer de mama. Eu acredito muito nisso. É o que a gente sempre fala aqui, não adianta cuidar do corpo, só da alimentação, tem que cuidar da mente, do sentimento também, sempre para prevenir qualquer tipo de doença, né? Perfeitamente. O Viva Saúde desta semana está chegando ao final. Doutor Jackson, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui, parabéns pelo seu trabalho lá no ambulatório de mama da UFV. Obrigada pela sua participação, então, no programa. A TV Viçosa está sempre à disposição para divulgar qualquer campanha de saúde e prevenção. O senhor pode contar sempre conosco aí no seu trabalho.